Fala galera, aqui quem conversa com vocês é o professor Marcos, de Língua Portuguesa e Literatura. Hoje a gente vai continuar trabalhando aí esses aspectos da literatura, ainda pensando na Europa, né? A gente vai observar ali um novo pensamento europeu, um novo pensamento em relação à construção literária como um todo, né? A gente sempre vai ter que fazer um paralelo com as aulas anteriores para entender o que está acontecendo agora, mas a gente vai perceber que há uma mudança muito significativa do que a gente já estudou, tá? Então, peguem o caderno, peguem o livro, vamos começar a aprofundar, a papirar para entender essa matéria de hoje. A gente vai estudar então esse novo movimento que a gente chama de classicismo. E aí a gente já tem a nossa primeira ponte com a aula passada. Na aula passada eu falei com vocês o seguinte, que o humanismo ele terminava em 1527 com a chegada de Sá de Miranda da Itália para Portugal. E ele termina lá o humanismo porque a gente começa o classicismo nesse novo momento, tá? Então, o Sá de Miranda é a base ali, o pilar que divide um movimento do outro. E aquela mesma lógica que a gente conversou anteriormente. Significa que assim, ó, Sá de Miranda chegou em Portugal, tudo que se fazia antes acabou. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Mas a gente percebe que a partir dele começa a se fazer um novo tipo de literatura, começam a haver mudanças. E por isso a gente vai dizer que aquele ali é o ano do início do classicismo em Portugal, certo? Precisamos lembrar das aulas anteriores o que nós já vimos, na parte principalmente de contexto histórico. Nós vimos anteriormente o trovadorismo, onde você tinha uma época feudal, uma época ali onde a Igreja Católica era muito forte. A gente passa para o movimento posterior, que é o humanismo, onde você tem o surgimento dos burgos e começa a perceber que você tem um enfraquecimento da Igreja Católica no campo teórico, no campo de pensamento. E quando a gente chega no classicismo, a gente vai perceber uma quebra muito significativa. Principalmente por causa disso aqui, ó, o renascimento cultural. Quando eu falo do renascimento cultural, é um renascimento na mentalidade europeia. O que acontece nesse renascimento? A gente volta muito para o lado científico da coisa, certo? Então a ciência ganha um papel de destaque dentro da sociedade, o pensamento crítico ganha um papel de destaque e, consequentemente, a igreja se enfraquece um pouco mais. O homem ele é colocado no centro da construção cultural, certo? Nós também temos ali a questão da Reforma Protestante. Reforma Protestante que ali é mais um golpe em relação ao pensamento hegemônico da época, que era o pensamento da Igreja Católica, já que você vai ter o Lutero ali realizando aquela contestação através das suas teses, dos procedimentos tomados pela Igreja Católica e assim por diante. Quando eu penso aqui nesses outros aspectos, ó, o racionalismo, o antropocentrismo, perfeição formal e mitologia, vamos perceber que isso aí vai ter relação com essa ideia do Renascimento. Começando aqui com o racionalismo e o antropocentrismo. Quando a gente começa a analisar o movimento, começa a perceber, a gente verifica o seguinte, que o período histórico ele exige essa reentrada, né, do pensamento crítico e isso vai acabar aparecendo na literatura. A literatura ela é mais racional, ela se envolve menos com a religiosidade, ela fala mais do eu, tá? Do homem. O homem é colocado no centro das coisas. Quando eu falo de perfeição formal, é porque o classicismo tem uma outra característica, que é a volta aos clássicos, tá? Que clássicos são esses? O ideário do greco-romano. Então você volta ao texto lírico, você volta ao texto épico, você volta ao texto dramático e observa toda essa influência na nova literatura. E essa questão da mitologia, de novo. Que mitologia é essa? A mitologia greco-romana, tá? Então, aquela mitologia dos deuses, dos grandes heróis, todas elas vão estar permeadas dentro desse novo texto. E quando eu penso dentro do classicismo em Portugal, por mais que eu tenha ali outros autores, eu tenho um nome, na verdade não é um nome, eu tenho o nome do cara que se destaca, Luís Vaz de Camões, tá? Então, Luís Vaz de Camões, também conhecido como o Caolho, né? Afinal ele perdeu um olho ali enquanto estava no serviço militar, e ele vai ser o grande autor do período. Há quem diga que ele é o maior autor em língua portuguesa existente, para vocês perceberem o peso que ele teve.
Inclusive, a definição da gramática moderna em língua portuguesa é baseada também no livro de Camões. Então, as construções que o Camões fazia dentro do seu livro, tá? Ela vai acabar entrando na gramática de língua portuguesa. A relevância que ele tem é quase ali uma distinção entre o português antigo e o português moderno. Ele é assim, ele é o cara da literatura portuguesa, né?